Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre velocidade e posição por integração. E se a aceleração não é constante? E aí? Todas aquelas expressões que nós usamos anteriormente nas outras aulas, a gente não pode usar, tá? Então aqui nós temos que achar uma alternativa. Contudo, essas expressões ainda continuam sendo válidas, tá? Para achar a velocidade e a aceleração, tá? Isso aqui ainda continua sendo válido ainda, perfeito? Só que, pessoal, geralmente quando a gente está calculando alguma coisa, algum movimento retilíneo, só que agora nós temos aceleração variável, aí nesse caso nós precisamos usar outras expressões, que é geralmente a integração, tá? E aí, não sei se todo mundo conhece, mas a gente vai resolver alguns exercícios, vai ficar claro. Mas quando a aceleração não é constante, então em função do tempo a gente consegue calcular, né, da seguinte maneira, tá? Então VOX, né? Nesse caso eu vou integrar de 0 a t, um tempo qualquer, tá? A x dx, e para a posição a gente consegue, né, calcular nesse caso usando essas expressões que é integração, tá? Geralmente quando o aluno estuda cálculo 1, cálculo 2, né, cálculo 3, aluno de engenharia, geralmente matemática, ele estuda cálculo, né, e cálculo foi desenvolvido por Newton aí, né, Leibniz, sempre falo que foi os dois, e aí eles conseguem calcular, né, esses casos, né, as integrais, elas conseguem calcular nesses casos, né, variações, né, que nós temos aí nessas áreas, né, e com a variação dessa aceleração com o tempo, né. Então se a gente faz um desenho aqui, né, de uma área aqui, e aí nós temos uma aceleração média aqui, né, máxima, aceleração máxima, né, nesse ponto, e aí nós temos tempo aqui embaixo, T1, T2, né, ou seja, a gente consegue pegar um intervalo desse daqui, né, um ΔTzinho, e usando as integrais nós podemos calcular, né, esses movimentos quando a aceleração não é constante. Então veja, se a aceleração não é constante, a gente não pode usar aquelas expressões que a gente usou, nós precisamos usar essas expressões por integração, tá? Então basicamente isso. Eu só queria reforçar aqui, se porventura a aceleração não é constante, então aquelas expressões não valem, tá? Essas derivadas, né, continuam valendo, tá? E as integrais que eu acrescentei aqui. Então nós iremos calcular isso com mais detalhe, mas é importante para fechar o capítulo, né? Eu queria fechar o capítulo falando um pouco sobre esse caso, né? Que no caso a gente não comentou, e a gente precisa usar a integração para poder chegar na solução de questões que envolvem a aceleração não sendo constante, beleza? Então, pessoal, é bem simples, espero ter ajudado.